E aí, um dia, do nada, eu ouvi falar sobre certificação Ambima. Aí eu falei: "O que é isso?". E aí eu comecei a ver um pouco mais sobre, e eu falei: "Não, se vai mudar tudo em 2026, eu não vou fazer CPA 10, CPA 20, eu vou fazer logo o CEA". A primeira vez que eu falei com um gerente: "Vou fazer o CEA, vou estudar pra fazer o CEA". Gente, o homem jogou um balde de água fria em mim. Bacana. Sabe, assim, aquela pessoa que tá no banco há muitos anos e falou: "Ah, é muito difícil, não é assim, vou fazer". Eu falei: "Agora que eu vou fazer mesmo". Aí eu falei: "Não, então eu vou procurar, vou entender um pouco", e fui atrás né, de saber por onde eu ia começar. Legal. Porque essa história de você ficar estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali com coisas da internet gratuitas, é assim, quem não tem mesmo condições, a gente acha é válido, mas se você tem condições de procurar um curso, velho, procure um instrutor, porque poupa muito tempo, muito tempo. Eu sei, 52 acertos, graças a Deus. Tudo ainda, né? Agora, pra eu ser CEA, eu passei por uns bocados, viu, por uns bocados. Eu acho que em toda a história da CEA, ninguém passou pelo que eu passei com a minha prova. Realmente. Olha, eu já mentorei centenas de pessoas. Eu nunca vi acontecer o que aconteceu com você. Mas vamos deixar essa história pro final? Vamos deixar curioso? Vamos deixar curioso? Gente, vocês não estão entendendo? Ó, o João mora num lugar bom também, é São Luís, lá no É, Maranhão. verdade. Vocês não entenderam o que aconteceu com a Larissa. Ela vai contar pra vocês hoje ainda. Fiquem tranquilos, mas é uma coisa que só aconteceu com ela. Eu acho que eu nunca vi acontecer isso na Ambima, não tem nenhum registro, não tem nada. Ela vai compartilhar isso com vocês. Lari, conta um pouquinho, pessoal. Desceu o CEA, foi assim, algo a mais pra rotina, né, estudar. E aí a rotina ficou mais puxada ainda, né, porque o CEA era de noite que eu estudava, e a gente tinha aula, no começo, era uma vez por semana, no sábado, Ah, é que era verdade. ótimo também, que era ótimo, porque tinha a semana toda pra estudar e no sábado de manhã estava todo mundo com a cabeça fresca, né. Mas, era uma rotina bastante puxada, sempre foi, mas dá pra encaixar, dá pra encaixar. O... Você... Então, quando eu sentava para estudar, ela entendia, ia procurar fazer outra coisa, às vezes vinha, eu colava bastante anotações no mural, ela perguntava o que era, a gente falava. O meu esposo também me ajudou muito naqueles dias que você está desanimado, falar, hoje eu não quero estudar. Ele, não, você vai estudar, você está sacrificando agora, você precisa, você quer. E assim, eles foram muito importantes, né? Mas aquela frase que o gerente me falou. E olha que ele é uma pessoa que eu adoro, né? Eu gosto muito. Foi um gerente que foi meu parceiro durante a Cielo e virou amigo, assim, da família. Que ele falou que era difícil e tal, eu falei, isso ecoava na minha mente. Eu falei, não, eu vou fazer e eu vou passar, porque tudo que a gente almeja de verdade, que a gente se dedica, sem falar que era um assunto que eu gostava. Então, assim, são descobertas muito bacanas. E depois você começa a trazer tudo pro seu dia a dia, entender, e você vê o noticiário, você consegue compreender, seu senso crítico fica mais aguçado. E eu que achava que era ruim em matemática, que todo mundo tem essa questão do CEA, né? Ah, porque o CEA tem cálculo. Eu achava que eu era ruim em matemática. Comprei a HP logo de cara, tive problema com a HP. A quebrada, eu lembro. Enfim, mas quando acertei na HP, gente, eu descobri que eu não tenho problemas com matemática. Que na verdade, assim, era uma coisa que eu tinha da adolescência, por conta de professor mesmo, que a gente às vezes não tem afinidade. E eu me descobri, hoje eu carrego a HP literalmente na minha bolsa. E já não sei mais usar outra calculadora, viu? Me bato com o celular. A gente se bate. É engraçado. Quase não caiu o cálculo. Praticamente eu não tive problema com cálculo. E os cálculos em si, na verdade, é apenas interpretação, porque a fórmula tá ali, né? E é muito simples, não tem bicho de sete cabeças. E eu sou de humanas, assim, eu sempre falei que eu era de humanas, e eu acho que, na verdade, no fundo, o mercado financeiro em si é humanas, porque tem muita afinidade pessoal das exatas, a gente sabe que tem muitos engenheiros no mercado e tudo mais, mas, no final das contas, eu acho que é muito mais humanas do que exatas. Sim, você falou. Com certeza. Eu não sei se eu fui da primeira, da segunda, mas eu sei que fui das primeiras turmas. Acho que foi da segunda. Da segunda, e foi assim, de vez em quando eu olho, acompanho todo mundo no LinkedIn, todo mundo que eu segui no LinkedIn, vou acompanhando. E até hoje eu olho lá o grupo, às vezes você coloca todo dia lá o resumo e faz o monitor, e aí eu olho também as perguntas, às vezes eu tô na corrida e não respondo, mas sempre que posso respondo. E todo mundo que ia entrando, sempre que tinha dúvida, às vezes eu não falava no grupo, até mais por insegurança, mas aí eu ia no particular da pessoa e falava, se você estiver precisando, mandei para algumas pessoas também as respostas que eu achava, e aí você vai trocando figurinha, vai conversando, vai conhecendo um pouco mais. E o que eu percebi, assim, não sei se é uma verdade, mas eu percebi que muita gente que não era do mercado financeiro resolveu tirar o CEA, ou outra certificação, porque começou a estudar e entender um pouco mais sobre o mercado e se despertou para aquilo ali, sabe? Para uma profissão que era até então desconhecida, ou como era para mim também, não estava no meu radar. Então, assim, teve o Gabriel, que eu lembro que a gente trocou muita ideia. Teve o Edson, que também, nossa, muito inteligente em crânio, que sempre me ajudou bastante. A Jéssica no começo. Não, você era umas duplas. Você e a Jéssica, todo sábado de manhã tava Gente, sagrado. nossas aulas no sábado, eu acho que as aulas eram para ser de 1 hora. Tem aula que acho que tem mais de 2 horas, tipo, duas Teve horas uma, e 20. A gente se teve uma aula de divertia. 3 horas e meia. Então, assim, não era assim, sábado de manhã tem uma aula. Gente, a gente se divertia demais, demais, demais. Era assim, muito legal. Tinha a troca, né? E você aprendendo com leveza. Era muito legal. Não que as aulas hoje à noite não seja, mas assim, eu me lembro das aulas no sábado de manhã que a gente perdia a hora estudando. Era muito bacana. A comunidade é muito unida. Eu acho que todo a didática do Alex é muito boa.
muito boa mesmo. Quando alguém me procura, me pergunta onde eu fiz, eu falo, ó, você quer estudar? Porque se você quer estudar, esse aqui é o cara, porque você vai aprender. Agora, se você só tá querendo passar na prova, você vai olhar e falar assim, poxa, muita coisa. Porque assim, se você quer estudar, o Alex vai te capacitar, velho. Ele vai te falar assim, não, vem aqui que eu vou te ensinar passo a passo como funciona. Para quando chegar alguém e te fizer uma pergunta, você não ter medo de falar, entendeu? Porque eu vi pessoas que fizeram a prova, e a gente sabe que tá aí, pessoas que tiraram certificação e continuam na mesma cadeira, porque elas não se destacaram em nada, porque elas não têm segurança, porque elas simplesmente passou na prova, não é nada. Exato. E Deus o livre alguém fazer uma pergunta para ele. Perguntar. De fundo. Porque todo aquele, quem tá no curso do Alex sabe, todo aquele mapa mental que ele faz ali, eu passei na caneta, transcrevi ele todinho. Então eu tenho um caderninho todo feito dele. E me aprofundei no que estava na minha maior dificuldade, né? Procurei a minha maior dificuldade. E dentro dessa busca, eu ainda fiz até um comentário em uma das aulas com o Alex, que a gente estava falando sobre irresponsabilidades que alguns gestores de fundos fazem. E eu falei, eu acho que muitos fundos sofrem com isso, porque a maioria dos gestores são homens. Né? Alex falou, eu acho que a maioria é homem mesmo. Porque eu vi, assim, que muitas decisões por impulso, talvez se fosse uma mulher, não teria. Na verdade, eu comecei nesse último ciclo, nos últimos meses, nas últimas semanas, eu comecei aí a fazer pelo menos um simulado. Eu fazia um simulado por noite. Eu fazia bem tranquila. Eu fazia e assistia a correção dele. E aí eu peguei um outro caderninho, comecei a anotar, eu anotava de 1 a 70, como se eu estivesse fazendo a prova, de 1 a 70, e colocava as alternativas, depois eu voltava corrigindo, e com isso eu conseguia comparar o quanto eu evoluí de um simulado para o outro, e eu fiz todos os simulados mais de uma vez, teve simulado que eu fiz 3 vezes, então eu consegui mensurar do primeiro para o terceiro qual foi a minha evolução. E todas as questões que eu errava, eu assistia a justificativa, eu buscava a resposta, eu voltava na aula, eu anotava o que é que eu tinha errado, colocava lá, atenção, nesse detalhe. Nisso, eu percebi que tinha uma questão, Alex, que eu sempre errava ela. Eu falei, gente, mas como é que eu tô errando essa questão de novo? Era uma pegadinha, sabe? Porque ele simplesmente mudava o não e mudava a resposta. E eu toda hora caía nessa pegadinha. Aí quando eu percebi isso, porque eu vinha anotando, então eu falei, não, mas eu errei no simulado anterior nesse. Eu acertei, porque eu coloquei diferente. Que eu ia lá no meu caderninho, não, você caiu na pegadinha de novo. Então, assim, isso me fez redobrar a atenção na hora da leitura das questões. Ler bem pausadamente e entender o que a questão queria dizer, porque é muita pegadinha. Tem muita pegadinha. As questões em si, elas se repetem. Na minha prova, o Alex até falou, nossa, que memória, mas foi por isso, porque eu fiz muitas vezes os mesmos simulados. Eu repeti. Então, eu lembrava, assim, do enunciado da questão. E na hora da prova, eu li como se eu nunca tivesse visto a questão. Eu não me afobei. Falei, já vi essa questão, vou marcar. Justamente por conta dessa questão, dessa pegadinha que a Bima faz. Eu falei, se ela mudar uma vírgula de lugar aqui, eu, com a minha autoconfiança, vou voltar a perder uma questão. Eu não posso. Eu li todas as questões, todas. Para mim, se não todas, quase. Eu botei 40 e poucas questões. Exatamente. Falei, meu Deus, isso que é uma memória excelente. Não, e, assim, não aconselho ninguém ir fazer. Eu, no trajeto, eu tava no carona, meu esposo estava dirigindo. Eu peguei uma apostila, falei, dá uma lida aqui. E tinha uma questão que ela era, assim, muito complexa. Muito complexa mesmo. Era uma questão de. Cara, não me lembro, mas eu lembro que ela era bem difícil, de uma coisa de mercado de capital, uma coisa assim. E eu sei que quando eu entrei na prova, tipo, 4, 5 questões depois, a prova que tava a questão que tava na minha apostila, na minha mão, eu tinha lido a resposta há pouco tempo, falei, graças a Deus, uma questão mesmo. Essa garanto. Qual a diferença da mentoria do professor Alex para os outros professores do mercado? Que perguntinha, ainda bem que não fiz, né? Então, Dani, que tá aí de prova, que a Dani é minha colega, se for a pessoa que eu tô pensando de trabalho, que me perguntou do Alex. Todo mundo fala assim, olha, o Alex, ele é um cara que ele tá no mercado e tem muita, muita coisa para ensinar, muita vontade de ensinar. Porque saber não significa. Saber muito não significa que você vai conseguir ensinar. Você tem que ter essa capacitação, né? Que muitas pessoas julgam ser um dom. E eu falo assim, o Alex é uma pessoa muito próxima. Tem muitos professores que têm um número de alunos muito gigante. E que eu tenho certeza que muitos alunos não falaram com ele. Gente, eu já mandei mensagem pro Alex 10 horas da noite. Entendeu? O Alex, no dia que eu passei na prova, o Alex me mandou um vídeo das crianças comemorando. A Patrícia, que faz parte, que é a esposa do Alex, que faz parte da equipe, que, assim, uma querida, a Patrícia resolve e ajuda a gente muito rápido. Então, assim, não é apenas um professor, é o cara que vai te acompanhar, o Alex tá ali do seu lado. Eu falo, gente, vale muito a pena, porque é alguém que você pode falar, que ele vai te responder, que ele vai tirar sua dúvida, que ele vai te ajudar. E se você não entender, ele vai te explicar de novo, entendeu? Ele tem muita, muita paciência. O Alex tem muita paciência. E assim, pra mim, é melhor eu ter alguém que queira me ensinar, que está ali próximo, do que alguém que tem muita fama e quer apenas. E eu não tô aqui denegrindo ninguém, querendo dizer que tá errado, tá certo. Ou alguém que simplesmente fala assim, não, aqui, tá aqui. Consome isso aqui que vai dar certo. Lá na frente, vai acontecer que você não vai estar seguro, entendeu? Então a certificação para você não vai ter valor. Ela vai ser alguma coisa que talvez manteve teu emprego no banco, mas não agregou nada, entendeu? E aí não tem sentido, não faz o menor sentido. Então eu falo, eu prefiro alguém que tá mais próximo do que alguém que, sei lá,
me dar as coisas mastigadas. Eu nunca gostei de nada mastigado. Eu sempre fui uma criança curiosa, perguntava por quê, eu desmontava brinquedo. Então, me responder, assim, por cima. Então, assim, o Alex, ele explica. Por que que é aquilo ali? Então, ele te dá muito, muito mastigado o conteúdo. Ele não simplesmente te fala, não vou te explicar. Eu já vi vídeos de professores falar assim, nem vou te explicar isso. Você não vai saber mesmo, só responde tal coisa. Caraca. E aí, quando Além da você né? vai te perguntar, você vai falar. Acho que é isso que as pessoas não enxergam, né? Estão começando a enxergar agora, se você começar a reparar, eu fui a primeira pessoa a falar sobre isso, mas já tem uma galera aí começando a falar de uns outros níveis, uns negócios meio assim. Mas tudo bem, vamos lá. O que é bom tem que ser copiado mesmo. Mas você mesmo falou no começo, né? Eu até notei o que você falou. O caminho mais fácil é a escolha mais errada. E muitas vezes a gente se preocupa muito com isso, né? Vou tirar a certificação aqui rapidinho, eu tô com pressão, meu gerente tá em cima de mim e tal, beleza. Depois você tira a certificação, é um papel, não tem conquista ali, né? Não tem um porquê daquilo. Acho que é por isso que eu bato muito na tecla, né? Quem começa estudando comigo, eu bato muito na estrela guia, né? Do porquê, definir o seu porquê, que é o que vai te fazer continuar ali na sua jornada e dar motivo pelo que você está fazendo. Eu acho que falta um pouco disso, né? Falta um pouco de propósito nas pessoas. Hoje as coisas são muito rápidas, né? A gente tá numa geração que muda muito rápido. Então, eu gosto de ter essa proximidade. É por isso que quando eu abro as turmas, são poucas vagas. Porque, cara, eu conheço a história de cada um de vocês, eu faço questão de estar presente na vida de cada um de vocês como parceiro mesmo, porque eu acho que é isso que vai agregar valor não é quantidade, sabe? É qualidade humana. Acho que falta um pouco isso. Eu fui o código funcional durante tantos anos dentro do banco que eu não admito tratar as pessoas como um número, sabe? Eu trago muito isso, assim, para minha escola, para minha verdade, assim. Lari, agora que você tá com a CEA na mão, você é certificada, como que é a sensação, assim, do antes e depois? Quando a Larissa não era certificada, não era especialista, ia falar alguma coisa, e agora, em questão de confiança, de propriedade daquilo que tá falando, de posicionamento, mudou também? Sim. Primeiro que você começa Bom, dentro da família você já começa a ajudar, né? E assim, Consultoria de churrasco, não? Hã? Consultoria de churrasco, né? Consultoria dentro de casa. E aí você. Porque assim, como eu falei, a minha mãe ela sempre foi uma pessoa que falou muito sobre finanças com a gente, mas ela não foi aquela pessoa que teve alguém para orientar ela quanto a investir. Então, eu fui criada assim, nunca gaste tudo que você ganha. Gente, nunca gaste tudo que você ganha mesmo. Só que assim, a minha mãe tinha aquela cultura nunca gaste o que você ganha porque se você precisar de uma emergência, você não tem. Ela tinha aquela ideia do colchão da emergência, do dinheiro. Então, eu por muito tempo, eu guardei dinheiro que eu gostava com esse pensamento, assim, vai aparecer uma emergência, eu preciso ter um dinheiro. Gente, não tem coisa pior do que isso. Você atrai a bênção da emergência. Você pensa tanto que vai acontecer um imprevisto e você vai precisar do dinheiro, que acontece imprevisto. E agora não, é diferente, assim, eu falo lá em casa, eu converso eu falo com a minha mãe, eu falo com todo mundo, eu falo, gente, você vai dar dinheiro pra investir. Tentei marcar minha prova aqui na Bahia, porque não tem na cidade que eu fiz a prova. Aconteceu um bug no sistema, no site da. Eu ainda falei, qual é, cara, que ficou todo feliz também, igual eu. Aconteceu um bug no site da Ambima, não sei porquê, disponibilizaram o calendário. E aí eu fui, cancelei minhas passagens para São Paulo, toda feliz que eu ia fazer a prova aqui perto de casa e tal. Enfim, tive um maior problema com isso, porque a Ambima não estava aplicando a prova aqui. E aí lá fui eu brigar com a Ambima, porque ainda bem que eu tinha tirado uns prints, né, do calendário lá. Enfim, marquei a prova, fui fazer a prova. Fiz a prova com toda calma. Não tive a necessidade de usar o material de apoio. Apareceu uma questão, acho que foi de Taylor, de Taylor, e aí eu falei, acho que eu vou olhar aqui no material de apoio, mas eu já sabia a fórmula, tanto que eu tinha feito, já tinha decorado. E eu falei, mas vou olhar aqui. Quando eu fui abrir o material de apoio, a tela não abria. Falei, gente, deixa pra lá, vou fazer aqui que eu sei, tá, fui. Caramba, quando eu finalizei a prova, que eu respondi todo o questionário, que a telinha, que era a mesma, né, a aba, que era a mesma do material de apoio, tinha que abrir para eu ver o percentual de questões que eu acertei, não abria. Simplesmente não abria. Me deu um desespero de alma. O menino que tava tomando conta da sala lá, o pessoal veio, mexeu, ligaram pro TI, mandaram foto e não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí, resumindo, depois de 20 minutos eu me conformei e saí de lá sem saber quantas questões eu tinha acertado. Sem saber se tinha passado ou não, né? Sem saber se eu tinha passado ou não. E olha, a Ambima só me entregou o resultado foi No 10 dias último, que eu acertei, não, 15 dias corridos. Eu liguei na Ambima, eu falei, não, eu quero saber quantos eu acertei. Aí ela, não, você vai ter que esperar 15 dias corridos. Depois desses 15 dias, você terá o seu resultado. Aí eu esperei. E só saiu quase 4 horas da tarde. Todo dia eu atualizava, né, assim. Foi um sufoco, viu? Foi uma prova depois da prova, uma prova de eu paciência. nunca vou esquecer a sua mensagem. Alex, fiz a prova. E aí, como foi? Não sei, não saiu a nota. Como assim não saiu O a nota? menino falou, isso nunca aconteceu aqui, antes. Falei, pois é. Não existe histórico de que isso já aconteceu na Ambima. E eu sei porque eu mandei e-mail para eles. Eu peguei os dados da Larissa para olhar também, para ver se tinha o resultado. E não saía de jeito nenhum, saiu só lá no finalzinho. Agora tem meu histórico. Não, total, porque, cara, tem que ser com emoção, né? Tem que ser com Não, até os últimos minutos. Não. Muitas pessoas às vezes marcam a prova e quando se sente um pouco inseguro vai mudando, né? Vai mudando a data. E eu não podia fazer isso, porque se eu marquei a viagem, eu não podia ficar mudando a data do voo. Então, assim, eu tinha que. Naquela primeira vez eu falei, não, eu tenho que dar um start, eu tenho que ir, porque eu estudei. Se eu estudei e me sentir capaz, eu vou. E assim, ter o cronograma que o Alex fez foi muito importante, porque eu concluí todo o estudo, eu fiz todo. A gente tem o Excel lá que a gente vai marcando. E assim,
Eu investi no professor, num grupo, né, de colegas com o mesmo ideal, na mesma direção, apoiando, dando, né, todo o suporte. E teve a minha família também, né, como eu falei, minha esposa, minha filha, todo mundo vibrando, torcendo, apoiando. Então, assim, você se cerca de coisas que tem tudo para dar certo e vai. Primeira vez foi uma experiência, foi aquele primeiro contato com a prova. Como qualquer outra prova que você vai fazer, como tudo na vida, a primeira vez tem uma adrenalina muito maior, tem um medo muito maior, uma ansiedade muito maior. São Paulo, para mim, apesar de ser distante, eu tinha um lugar para ficar, que era, né, familiar para mim. Então eu tinha esse apoio, mas assim, eu me senti segura de ir, que eu estava fazendo um investimento, não era jogar dinheiro assim para o céu, porque eu tinha escolhido estar em um grupo de pessoas com um professor que estava ali para me apoiar. Então, assim, na hora que eu estava indo fazer a prova, na primeira vez, como na segunda também, gente, o Alex lembra. Tô lembrando, tá indo fazer a prova? Vai com calma. Não esquece de anotar, 70 questões e tal. Entendeu? Então, assim, pra ver o quanto ele é próximo seu. Porque quantas pessoas estão indo fazer a prova, né? E ele lembrar que você tá indo fazer a prova naquele dia, manda uma mensagem pra você ficar tranquilo, pra te acalmar. São, assim, detalhes pequenos que naquele momento é 100% importante. E, assim, investir em uma equipe que você sabe que tá ali com o mesmo propósito que você não é mais um número. Porque, assim, eu tenho certeza que aqui pro Alex, nenhum de nós somos mais um número. Somos realmente pessoas que escolheu estar com ele, que ele escolheu fazer parte da nossa vida. Quer dizer, jamais vamos esquecer do Alex, né? Porque ali naquele momento, sem o Alex, sem ter tomado a decisão de escolher a Operação Céu, o MBE, para acompanhar você nessa jornada, toda vez que você olhar para a sua certificação e que você tire outras e que você tenha outras conquistas, mas sempre você vai lembrar do Alex e da Patrícia, da Paty. E quem assistir os vídeos sabe que nós fizemos parte da escolha do nome da Bela. É verdade, é Então, verdade. assim, muita proximidade. Nós, alunos, escolhemos em votação, fizemos o Alex perder como é que seria o nome da Bela. E o Alex vai ser sempre será lembrado quando a gente olhar para o nosso certificado, que foi ali o professor que segurou nas nossas mãos, né? E nos ajudou. Então, assim, se cercar de pessoas que estão com o mesmo propósito que você, investir naquilo ali. Eu sempre falo, gente, investir em educação, nunca. Você não está fazendo isso pelo banco ou por nenhuma instituição. Você está fazendo por você. Se você não trabalhar com isso, no final das contas, se você escolher não atuar nesse mercado, você vai saber fazer para você, para alguém que está próximo de você, você vai saber orientar alguém que você gosta, que você cuida, que está perto de você, para não comprar um produto que não combina com ele, que não vai trazer uma rentabilidade legal, que não vai ajudar, que futuramente vai ser ruim. Então, assim, é válido. Toda educação é válida. Sim, a Operação CE, o MBE, é uma grande família cheia de propósito e uma grande rede de apoio. Galera, vocês não fazem ideia do como eu fico feliz de ouvir as palavras da Larissa, de ler as mensagens de vocês, porque o meu grande objetivo, o meu grande propósito é esse. Na primeira aula eu vou contar um pouquinho da minha história, do meu tempo de banco, da ligação dos 12 segundos, e vocês vão entender mais de perto que o meu objetivo é esse, esse tipo de conversa, com esse nível de pessoa, sabe? Lari, para finalizar, se você tivesse que deixar um conselho, né, para quem quer passar na prova, quem quer mudar de vida, quem quer começar a trabalhar no banco, sair do varejo, ir para outra renda, qual que seria esse conselho? O que você falaria para essa pessoa? Bom, você tem que se capacitar, porque independente de como você esteja hoje, em termos de segurança onde você está, né, no seu trabalho, se sentindo confortável, se capacite sempre. Eu sempre falo assim, sempre penso, esteja pronto com o bilhete na mão, porque você não sabe que horas que o trem vai passar. E aí, se você está com o bilhete, o trem vai chegar, você vai embarcar e pronto. E nem sempre dá tempo de comprar o bilhete de última hora, gente. Então, assim, capacite, esteja pronto, porque uma hora o trem vai chegar e aí você embarca, você vai. Sim, a zona de conforto, ela não é confortável por muito tempo. Não é, Exato, não é. Então, sempre exatamente. busque por você. E as portas se abrem, literalmente. As pessoas te procuram, os negócios acontecem. E no final das contas, é como eu falei, se você não entrar no mercado, gente, entender como funciona a economia, eu acho que eu tenho certeza que tinha que ser matéria básica nas escolas, sabe? Para todo mundo. Porque no final das contas, o mundo gira e o nosso dinheiro tá lá também, né? E o nosso país seria muito melhor se as pessoas soubessem Com como certeza, com funciona. certeza. Entender de economia ajuda você a escolher também melhor muitas coisas, né? Exatamente.